Olá, gente, aqui é a Rafa Fustanha. Eu vou comentar sobre um filme que eu assisti na Netflix ontem. Eu achei que era um romance desses, assim, bem adolescente e tal, mas não se enganem. Não é um romance, é um filme pesado, com um tema extremamente pertinente. E eu vou comentar com spoilers aqui com vocês, tá? Como é que ele é. O nome dele é Palavras nas Paredes do Banheiro. Ele é baseado num livro que nunca foi lançado no Brasil, infelizmente, mas ele tem pelo Kindle e também estava até barato a edição física importada americana. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Vocês comparem, por favor, pelos meus links na Amazon. É da Julia Walton. E aqui, gente, a gente vai ter uma história bem forte, né? Ele é um filme de 2020, considerado um romance e drama, tem 1h50. A gente tem um protagonista chamado Adam. Adam é interpretado muito bem pelo Charlie Plummer. Esse rapaz, ele conta pra gente que ele sempre teve, ele achou que ele tinha glaucoma, sempre tiveram várias pesquisas referentes ao que ele tinha, que a situação, né, de saúde dele, e ele escutava vozes. As coisas foram piorando na vida dele conforme ele foi crescendo e ele foi descobrindo uma maneira de controlar essas vozes. Então, primeiro foram dados vários diagnósticos errados, até que algumas situações aconteceram na vida dele bem, né, difíceis de lidar para um jovem. Por exemplo, o pai dele foi embora porque não aguentava mais ser pai e marido, largou a mãe dele. A mãe dele, um tempo depois, ficou muito arrasada e tudo, e aí viveu só os dois ali, né? Inclusive, a mãe dele é uma atriz que eu gosto muito, eu ia pesquisar aqui o nome dela, é a Molly Parker. Ela faz a Beth, né, que é a mãe dele, e logo depois ela conhece o Paul. O Paul é um cara bacana, mas, gente, é padrasto. Ele é interpretado pelo Walton Goggins, e é padrasto assim, né? Chegou, não tem o mesmo amor da mãe exatamente, e precisa lidar ali com um enteado que tem essas questões, né, bem peculiares, vamos colocar assim, porque não é uma doença que é falada abertamente. A esquizofrenia, que é o que o rapaz tem, ela é diagnosticada após alguns episódios dele. Primeiro, ele comenta com a gente o quanto cozinhar controlava essas vozes. E ele vê sempre três vozes de três pessoas conversando com ele. Uma é uma moça muito zen, outra é um adolescente, como se ele fosse um adolescente de um filme da década de 80, 90, ali, sempre, né, seminu. E o outro é um segurança, que é um homem forte, que está sempre ali instigando que ele faça coisas mais violentas. São essas vozes, e explicado melhor a esquizofrenia, que a autora, e depois eu vou entrar também nessa questão que eu achei uma matéria aqui bem interessante, a autora aborda nesse filme. E é um tema que nem sempre é falado. Outro dia, por exemplo, eu vi uma matéria de um homem que agrediu a chefe dele no trabalho. Ele nunca tinha tido nenhum episódio desse, de acordo com todo mundo que trabalhava com ele, que conhecia ele, mas ele agrediu e foi diagnosticado como esquizofrênico. E depois eu vi muitos médicos dizendo que esse diagnóstico ele é dificílimo de ser feito. E quando ele é feito, realmente não tem cura e a pessoa nem sempre consegue ser controlada com os remédios que são apropriados para essa doença. O Adam, o Charlie é o nome do ator, ele luta contra isso o filme inteiro. Mas ele precisa, ele tem um surto na escola, no laboratório da escola, ele tem várias questões que ele tenta trabalhar, mas a doença acaba o controlando e ele tenta lutar contra isso. Primeiro ele esconde da mãe dele algumas coisas que ele sente porque ele acha que ele consegue controlar. Quando o diagnóstico é realizado por causa do surto na escola, ele precisa se abrir mais com a mãe dele e tomar decisões que são muito difíceis para um rapaz tão jovem e um rapaz que está fadado a ficar preso com aquela doença e a viver sempre com medo de ter um surto e de que as pessoas descubram. É aí que ele entra, então, numa escola católica mais afastada, onde é prometido que ele vai ter um tratamento diferenciado e com muita espiritualidade, né, e tudo, envolvimento também de questões assim religiosas. Ele conhece algumas pessoas que tentam ajudá-lo. Por exemplo, o padre Patrick, que é interpretado pelo Andy Garcia brilhantemente, é um cara super do bem. Mas aquelas palavras de apoio, né, palavras que são ali tiradas, que ele aprendeu ali na teologia, não funcionam para um rapaz que está ali num momento muito tenso da vida dele, ainda mais num momento de juventude, onde muitos questionamentos são feitos e onde os hormônios estão à flor da pele e onde ele precisa se entender numa doença que não é fácil de ser explicada nem pelos especialistas e de ser entendida principalmente pela sociedade. Ele vai encontrar uma moça brilhante, extremamente esforçada, que tem um padrão de vida muito diferente do dele, que é interpretada brilhantemente também pela Taylor Russo, a menina do Até os Ossos, filme que eu assisti outro dia e comentei com vocês, está no Prime Video. Essa menina é excelente, ela é uma atriz canadense, gente, de tirar o chapéu. Ela faz a Maia. A Maia, ela precisa trabalhar escondido para poder se manter na escola.
Para manter a bolsa que ela tem na escola, ela precisa ser oradora da turma. Então, ela tem uma vida muito diferente, mas ele não se abre com ela. E esse romance dos dois é o que, sim, desencadeia que ele tente lutar, né, por melhora, uma melhora que não depende somente dele. Então, são momentos muito bonitos, mas também muito sofridos do espectador visualizar, né? Então é um filme que não é tranquilo de assistir, não é lindo, você não vai ver só coisas lindas. Pesquisando aqui, eu acabei sabendo sobre algumas coisas da diretora, né? Da escritora. Ela falou assim numa entrevista. Fazer com que o protagonista fosse um adolescente esquizofrênico se encaixava com o cenário de santos célebres e figuras angelicais na Igreja Católica. Ao focar na história dele, eu queria transmitir uma mensagem de solidariedade às pessoas que enfrentam problemas semelhantes. A história veio até mim quando estava preso em um emprego que não queria. Eu estava presa em uma mesa, conferindo apólices de uma corretora de seguros. E o primeiro capítulo de Palavras nas Paredes do Banheiro foi realmente escrito na minha mesa por pura frustração. Meio que nasceu dessa frustração, ela explica. Tendo lidado pessoalmente com a ansiedade, ela podia se relacionar com o desejo de seu protagonista de funcionar normalmente e manter sua saúde mental em segredo das pessoas ao seu redor. Para a pesquisa, ela revisou revistas médicas, leu artigos e assistiu a vídeos de pessoas que vivem com esquizofrenia. Também contou com as experiências de pessoas ao seu redor afetadas pela doença mental e como a situação molda sua compreensão e comportamento. Para garantir que entendesse corretamente a emoção da história e torná-la realista, ela também teve um leitor beta que era esquizofrênico e podia lhe fornecer insights sobre a vida de Adam. Em um nível pessoal, ela criou Adam à sua própria imagem, enquanto para Maya ela se inspirou em seu marido. Embora todo o relacionamento deles não seja baseado na vida da autora, ela inseriu pequenos detalhes como a forma como eles interagem e como são em suas vidas individuais. Quanto ao título da história, ela tinha algumas outras opções em mente, mas acabou escolhendo as expressões nas paredes do banheiro. Abre aspas. Então houve uma parte do filme em que eles criticaram as expressões nas paredes do banheiro e dizia: Jesus chama, mas não seja um homo. Na verdade, essa é uma linha que vi escrita em um banheiro quando estava crescendo. Então usei isso como ponto de partida para uma conversa. As duas linhas foram escritas por duas pessoas diferentes e dava para perceber pela caligrafia. Achei estranho como as palavras podem mudar. Como uma conversa entre duas pessoas, o significado pode mudar instantaneamente com base no comentário de outra pessoa. Pareceu apropriado para a minha história. Você está vendo algo por si só, e no momento em que começa a observar os comentários e a forma como outras pessoas estão vendo, tudo muda. Portanto, as expressões nas paredes do banheiro são como uma conversa contínua, diz ela. Bom, eu achei o filme, gente, excelente, e eu acho que o final é extremamente emocionante, porque aquela cena em que ele enfrenta os demônios dele, vai até a frente da turma para pegar um diploma, e ali ele se revela como esquizofrênico. As pessoas não aplaudem. Você fica esperando que as pessoas o aplaudem e não aplaudem. Então, assim, é um final, assim, muito, sabe, é incômodo. Ali quem está se emocionando com ele é quem o conhece de verdade, quem gosta dele. Ali não tem uma cena empática com as pessoas que a gente espera que tenha. Que as pessoas o abracem, né? Você vê até uma freira que é uma figura religiosa, ela tem dificuldade de aceitar uma anormalidade dentro de uma escola, o que é extremamente, né, desumano de se fazer. Bom, nada principalmente que ele é excelente. Eu fiquei com muita vontade de ler o livro. Eu deixo aí essa dica para vocês. Se você já assistiu, não esquece de deixar o seu like e de comentar aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.